Então, boa tarde a todos. Eu chamo Carmen Elias e sou gestora de ciência e em nome do Mar do Politécnico de Leiria quero dar as boas-vindas a todos que estão nesta sessão. Vou apresentar o orador de hoje, que é o investigador do Mário Politécnico de Leiria, Ricardo Passos. O Ricardo é licenciado em Biologia Marinha e Biotecnologia, ramo de Aquacultura e Pescas, é detentor do grau de mestre em Aquacultura e com publicações partilhadas em convenções científicas e revistas científicas da área. Atualmente é investigador do Mário Politécnico de Leiria no projeto Seaweed Feeds, macroalgas e bem-estar animal, suplementação de rações para peixes marinhos. O seu trabalho centra-se na avaliação da saúde e bem-estar em animais aquáticos sujeitos a diferentes condicionantes, como fatores de stress ou infecções patológicas. E hoje vai apresentar a comunicação intitulada Efeito da suplementação dietética da Gracilaria gracilis no estado de saúde e resistência patogénica de dourada, Sparus aurata. Pronto, Ricardo, passo a palavra. Boa tarde, meu nome é Ricardo Passos, sou investigador do Politécnico de Leiria, no projeto Seaweed Feeds, e este projeto tem como objetivo a produção de suplementos para rações de peixe da aquacultura, suplementos que promovam o bem-estar animal e a saúde dos peixes em cultivo. É nesse projeto que se enquadra este trabalho que venho aqui hoje apresentar, um trabalho que foi um esforço coletivo, e desde já então agradeço pelo interesse demonstrado em quem veio ver. Bom, vou fazer então um pequeno enquadramento do trabalho. Como toda a gente sabe, a população humana global vai aumentando constantemente e a tendência é que continue a aumentar. Assim, isto aumenta muito a pressão sobre recursos, nomeadamente alimento, e neste caso em concreto sobre o pescado. No entanto, os volumes de capturas das pescas já estão estagnados há vários anos, e tem sido a indústria da aquacultura que tem vindo a suprimir esta procura. Como podemos ver aqui pelo gráfico da FAO, que já é de praxe neste tipo de apresentações, em que a cor de laranja e a vermelho estão os volumes das pescas e a azul os volumes da aquacultura. No entanto, este aumento da produção aquícola vai também aumentar a intensificação nos cultivos. A intensificação acaba por aumentar a densidade e a biomassa nas aquaculturas, e também aumenta os fatores de stress. Estas duas condicionantes em conjunto acabam por ser propício o aparecimento de surtos de doenças, nomeadamente bacterianas. Isto faz com que a indústria da aquacultura possa se tornar demasiado dependente de antibióticos, com todas as condicionantes que daí advêm, apesar de cada vez mais isso ser mais controlado, a utilização destes fármacos. Assim sendo, surge uma nova tendência que se baseia na busca por alternativas à utilização de antibióticos e de quimioterapêuticos, neste caso que possam prevenir o surgimento de surtos de doença ou que, de alguma forma, amortizem os efeitos das mesmas. Isto de uma forma mais sustentável, e pretende-se também que estas alternativas... Desculpa. Pretende-se também que estas alternativas, para serem considerados bons candidatos a serem suplementos que possam promover também o bem-estar animal, que tenham capacidades imunoestimulantes e atividade antibacteriana e antivírica. Assim sendo, como um possível candidato, surge a alga que é o foco principal do nosso projeto, a Gracilaria gracilis, que além de ser bastante rica em agar, é também rica em nutrientes e compostos ativos. Assim como o objetivo deste trabalho, pretendemos avaliar o potencial desta alga como um suplemento no crescimento e no desempenho metabólico, bem como um potencial efeito protetor face a uma infecção bacteriana em dourada, que é uma das principais espécies da aquacultura do Mediterrâneo. Para isto foi necessário coletar uma quantidade suficiente de biomassa de alga. Fomos a vários pontos da costa portuguesa recolher essa biomassa. Temos aqui o exemplo na fotografia do meio
de um tapete de gracilária na Lagoa de Óbidos. E pronto, esta biomassa foi trazida para aqui, para o edifício Sete Mares, onde foi limpa, foi tratada e transformada em 5 suplementações diferentes. 2 suplementações de alga seca moída, com concentrações de 2,5% e 5%, 2 concentrações de extrato, a 0,15% e a 0,35%, e uma concentração de ficocoloides, a 0,2%. Preparadas estas suplementações, passámos então para o ensaio de alimentação, em que foram utilizados 18 aquários, com triplicados de cada suplementação, mais um triplicado de controlo. Cada conjunto de aquários estava em recirculação, e basicamente a ração controlo, a única coisa que diferia era em tudo igual às rações suplementadas, só que não tinha qualquer tipo de aditivo na sua formulação base. Em cada aquário foram postos 42 douradas juvenis, com um peso médio de 6,52 gramas. Este ensaio durou 52 dias e a alimentação foi atribuída 2 vezes ao dia até à saciedade aparente. Após estes 52 dias, pesámos novamente os peixes todos para fazer os cálculos da performance de crescimento. E seis douradas de cada aquário foram amostradas para se avaliar o seu perfil hematológico, biomarcadores de stress oxidativo, parâmetros de resposta imune, parâmetros metabólicos como a glucose, os triglicéridos, lípidos e a morfologia intestinal através de cortes histológicos. Os peixes que sobraram passaram para um desafio bacteriano com Photobacterium damseli subespécie piscicida, em que foram injetados intraperitonealmente com uma concentração LD50. Passando então para os resultados analíticos. Neste caso, o crescimento. A alga moída, principalmente a 5% e o extrato a 0,35%, foram capazes de promover um crescimento e uma conversão alimentar mais do que no controlo. Podemos ver isto através dos parâmetros de WG, que é o peso ganho em percentagem, o DGI, que é o ganho de peso diário, e o FCR, que é o rácio de conversão alimentar. Este FCR ter sido mais baixo significa que foi preciso dar menos alimento aos peixes para que eles crescessem mais. Através do índice VFI, que é o Voluntary Feed Intake, também podemos perceber que todas as rações foram aceitas pelos peixes, visto não ter havido nenhuma diferença nos tratamentos. Acreditamos então que a suplementação a 5% foi a mais eficaz para promover o crescimento, não obstante que estes parâmetros também podem variar conforme vários fatores, por exemplo, os hábitos alimentares de cada espécie. Assim sendo, seriam provavelmente precisos outros estudos com outras espécies e com outras gamas de inclusão para podermos validar estes resultados. Em relação à hematologia, ela dá-nos ferramentas muito importantes para que possamos avaliar a saúde, a resposta fisiológica, as alterações patológicas nos peixes, bem como podem nos ajudar a perceber de que forma alterações nutricionais também afetam a saúde dos peixes. No caso deste trabalho, a alga moída a 5% causou foi responsável por uma maior presença de trombócitos e uma menor quantidade de linfócitos no sangue. Sabendo que os trombócitos fazem praticamente metade da população de células fagocitárias nos peixes teleósteos. Além disso, também a suplementação com alga moída aumentou a quantidade, o volume de eritrócito, o volume dos eritrócitos, não o volume de eritrócitos, visto pelo índice MCV e o hematócrito. Isto também poderá ser derivado destes tratamentos terem tido os peixes ganhar um maior peso e com isso também maiores necessidades metabólicas e precisarem de maior volume e mais células sanguíneas para transporte de oxigênio e assim. Em relação aos biomarcadores de stress oxidativo, e neste caso enzimas antioxidantes, como o caso da catalase e da SOD, elas são bastante importantes para manter o equilíbrio do estado oxidativo e podemos ver que nas suplementações com 0,15% de extrato de alga, ambas as enzimas foram inibidas. No entanto, foram potenciadas no controlo.
Apesar disto, não houve qualquer sinal de inibição destas enzimas nos suplementos de alga moída, o que quer dizer que não houve uma inibição do sistema antioxidante nestes suplementos. A peroxidação lipídica ocorre quando radicais livres quebram as ligações das membranas celulares e podemos ver que tal não aconteceu tanto no controle. Suplementos como de 2,5% de alga moída, de 0,15% de extrato e de 0,2% de ficocoloides não foram capazes de ter um efeito protetor positivo nas células, o que não era o que nós esperávamos, visto que as algas vermelhas, como é o caso da gracilária, são conhecidas por terem constituintes que potenciam muito o sistema antioxidante, como é o caso de polissacarídeos, alto teor fenólico, alto teor de vitamina C. Relativamente a bioindicadores de imunidade, como são o caso destes que nós estudamos, a atividade da peroxidase e a concentração da lisozima, permitem-nos perceber de que forma poderão os peixes responder perante uma infecção bacteriana, neste caso. Aqui o único tratamento que teve uma resposta positiva foi, no caso da lisozima, o tratamento de 0,15% de extrato de alga. Isto poderá querer nos dizer que a nossa alga poderá não ser particularmente rica em compostos que estimulem uma resposta imune, ou, mais importante, poderá ser necessário um estímulo para desencadear uma resposta mais forte, mais acentuada. Relativamente à mucosa intestinal, ela é bastante importante para haver uma boa absorção dos nutrientes na ração e para proteger os peixes face também a potenciais infecções patológicas através do tecido linfático associado ao intestino. Aqui também tivemos resultados positivos, em que nenhuma das suplementações causou alterações inflamatórias em nenhum dos suplementos. Podemos ver através da lâmina própria da submucosa que em todos os tratamentos, em todas as suplementações, ela não variou na sua espessura. Outros estudos que já vimos em que houve uma inclusão superior da alga ocorreram efeitos negativos ao nível do intestino, principalmente no seu tratamento. Em relação aos efeitos da infecção, a mortalidade após a infecção com a Photobacterium, infecções experimentais são boas ferramentas para testarmos in vivo o efeito de uma suplementação como inibição de patógenos. O Photobacterium é o agente etiológico da fotobacteriose, que é uma doença muito prevalente nos cultivos do Mediterrâneo. Afeta principalmente dourada, robalo e linguado. Daí que temos algum interesse em avaliar esta bactéria. Aqui tivemos resultados que foram bastante interessantes. Por exemplo, a suplementação com 5% de alga moída foi responsável por 95% de sobrevivência. Nós atribuímos este resultado ao maior número de trombócitos, que, como falei mais atrás, fazem metade, são uma parte muito importante da população leucocitária. A uma possível expressão de genes, a mecanismos fagocitários, lá está, e a atividade bactericida. Pelo lado oposto, tivemos a suplementação de ficocoloides, que teve uma performance bastante má, com uma mortalidade quase total. Nós acreditamos que isto tenha sido derivado dos ficocoloides derivado da sua constituição, serem muito utilizados como emulsionantes e podem até a pequena escala envolver os nutrientes e dificultar a sua absorção ao longo do trato intestinal. Sendo assim, os peixes já chegaram a esta fase provavelmente mais fragilizados do que os outros. Como conclusões do estudo, tivemos uma boa saúde e morfologia intestinal, não foi comprometida em nenhum dos suplementos. No entanto, o sistema imune não nos deu as respostas que nós queríamos. Relativamente ao crescimento e à eficiência alimentar, também todos os tratamentos, todos os suplementos deram uma boa resposta. Alguns dos tratamentos não comprometeram o sistema antioxidante e também alguns deles aumentaram a resistência dos peixes face a potenciais surtos bacterianos. Assim sendo, concluímos que a suplementação com 5% de Gracilaria gracilis moída pode ser
um bom imunoestimulador para ser utilizado em cultivos de dourada, aumentando os lucros e também diminuindo as perdas. Outras questões que ainda poderão ser analisadas mais à frente, e algumas nós já estamos a trabalhar, por exemplo, a metagenómica intestinal, após a atribuição de um suplemento, para avaliarmos de que forma os suplementos, uma suplementação, pode alterar o equilíbrio entre bactérias benéficas e bactérias não benéficas ao nível do intestino. Além disso, também avaliar outros parâmetros de resposta imune e de expressão de genes associados à imunidade, para que talvez possamos virar aquela mãozinha vermelha ao contrário no futuro. Pronto, obrigado por terem assistido. Caso também queiram explorar este trabalho mais a fundo, podem sempre consultar o nosso artigo.